Olá amigo, minha amiga, bem-vindo aqui, mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos analisar aqui, estamos analisando, né, o livro Ação Humana do Ludwig von Mises, fazendo uma leitura comentada, certo? E estamos hoje gravando aqui sobre o capítulo 15, que é o mercado, tá? Vamos ler aqui os principais trechos e comentar um pouco sobre cada um deles. Então, o mercado, parte 1. As características da economia de mercado. Então ele fala no começo, né? A economia de mercado é o sistema social baseado na divisão de trabalho e na propriedade privada, né? Então o que acontece? Um mercado livre é onde os indivíduos são livres para fazer o que eles bem entenderem dentro da sua propriedade, certo? Então se você tem um comércio, por exemplo, você é livre para decidir o que você vai fazer dentro desse comércio, tá? Ninguém tem o direito de entrar lá e impor regras a você, certo? Da mesma forma que o indivíduo que vai trabalhar com você no comércio, ele é livre para decidir aonde ele vai trabalhar, né? Ele tem opções, a forma que ele vai trabalhar. Então, o mercado, uma economia autêntica de mercado é quando os indivíduos são livres para transacionar bens e serviços. E não só isso, mas as pessoas têm direito à propriedade privada, né? Quando a propriedade privada de cada um é respeitada, certo? O Estado utiliza o seu poder exclusivamente com o propósito de evitar que as pessoas empreendam ações lesivas à preservação e o funcionamento regular da economia de mercado. Então, a função do Estado deveria ser exclusivamente preservar a segurança, a justiça, evitar que pessoas cometam crimes lesivos à integridade física de outras pessoas, né? E essa deveria ser a função primordial do Estado, para que aquelas pessoas violentas elas sejam arquem com as consequências dos seus atos, né? E que assim, a partir da harmonia, né, entre os indivíduos, possa se construir uma economia de mercado através da ordem, certo? Vamos lá, continuando aqui a leitura, né? Ele fala aqui na página seguinte: os preços de mercado informam os produtores o que produzir, como produzir e em que quantidade, né? Isso faz muito sentido, por isso que o mercado ele funciona perfeitamente, né? Ele não é perfeito, lógico, mas detecta as suas falhas, mas ele é a maneira mais eficiente de se produzir bens e serviços, porque existe um sistema de preços. O que é que um preço ele informa, né? Ele informa se há abundância ou escassez de algo, certo? Então, se tem lá um determinado serviço ou produto que ele está custando muito caro, isso já informa, né, que há uma escassez disso e que mais disso precisa ser produzido, ok? Da mesma forma que, vamos dizer aqui que uma determinada região do Brasil, digamos aqui um engenheiro, ele está ganhando muito dinheiro, ele está sendo pago altos salários para engenheiros. Então isso quer dizer que lá estão precisando de engenheiros. Então mais engenheiros vão ser deslocados para aquela região até que o preço ele atinja um equilíbrio. Então o mercado ele consegue, né, determinar onde é que há escassez e onde há abundância e regularizar essa produção, direcionar essa produção. Já no socialismo, no sistema estatal, numa empresa estatal, por exemplo, você não consegue determinar ao certo qual a demanda e em que quantidade produtos, bens e serviços estão sendo produzidos, certo? Então, agora na parte de capital e bem de capital, lá na frente ele fala: sem poupança e sem acumulação de capital não teria sido possível almejar fins não materiais, né? Então, no ponto de partida de todo progresso em direção à existência está a poupança. Então a poupança ela é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país, de uma sociedade, porque não existe, né, progresso sem a poupança. Porque a poupança é aquele excedente, né, que a pessoa acumula e investe. O investimento necessariamente ele vai trazer mais produtividade. Ele pode ser investimento em bens que vão gerar mais bens, né? Então, com essa geração de mais bens, então vai haver uma queda na redução dos preços, né? Porque vai haver uma abundância maior de bens, né? Então, digamos aqui que você tem ali uma loja de salgado e você fabrica os salgados à mão. Você vai fabricar poucos salgados, eles vão ser artesanais, né? Mas o preço vai ser elevado, porque você vai ter que, para compensar a produção e pagar todos os custos, né,
você vai ter que aumentar o preço porque você produz muito pouco. Então poucas unidades vão ser vendidas, então você precisa aumentar o preço para compensar os seus custos. Se você poupa, né, sobra dinheiro, você pega essa sobra e compra uma máquina de salgado, você aí já vai estar aumentando a sua produção, né? Então consequentemente você vai conseguir produzir milhares de salgados por hora, então vão ter uma abundância de salgados, você vai conseguir abaixar os preços, porque você vai estar aumentando a sua quantidade de vendas, né? Porque com preços mais baixos vão ter mais pessoas comprando, então você vai aumentar as vendas, e com a queda dos preços toda a sociedade vai se beneficiar, né? Então esse aumento de produtividade leva à queda de preços necessariamente, né? Então é assim que uma sociedade cresce e as pessoas têm um poder de compra maior, né? Através do aumento de produtividade vindo da poupança, né? O socialismo, ele não é sobre poupança, ele é sobre gastos, né? Ele é sobre estimular, né, via crédito, produções artificiais, né, baseadas em dívida. Né? Então você não aumenta a produtividade real através de dívida, e sim através de poupança e investimento. Então vamos lá, mais lá na frente ele fala sobre, né, o objetivo imediato do investimento é aumentar ou pelo menos preservar o capital, o montante que pode ser consumido num determinado período de tempo sem diminuir o capital é chamado de renda, né? Então é aquela história, né? A renda é aquele dinheiro que você investe em produção, né? Digamos que você investe em ações de uma grande empresa de cerveja, como a Ambev, por exemplo. Então você está pegando aquele seu capital, passando para a Ambev compra equipamentos que vão ser vendidos. Então você tem agora o seu capital em equipamentos, e o resultado das vendas você vai receber uma parte das vendas. Então você está... esse é o conceito de renda, né? Você está recebendo rendimento daquele investimento que você fez sem estar diminuindo necessariamente o seu capital. Então, mais lá na frente, vamos lá. O que nós temos de mais importante aqui? Pronto. A noção de capital só faz sentido numa economia de mercado, certo? Serve para que os indivíduos ou grupo de indivíduos possam deliberar ou calcular sua própria conta. É um instrumento usado pelos capitalistas, empresários e agricultores desejosos de fazer lucros e evitar prejuízos. Não é uma categoria inerente a qualquer ação. É uma categoria da ação na economia de mercado, né? Então, a noção de capital só faz sentido na economia de mercado, né? Então, o capital ele é importantíssimo para que os indivíduos eles possam calcular o que vale ou não a pena estar consumindo, se vale mais a pena ele consumir agora ou economizar para consumir no futuro. Isso tudo só pode ser feito com o capital, com o sistema de preços. O Estado é incompetente para calcular isso, porque ele não possui sistema de preços e é impossível determinar o que precisa ser produzido, quanto precisa ser produzido e onde precisa ser produzido, certo? Então, no próximo capítulo vamos estar falando na segunda parte sobre capitalismo, tá? Obrigado e até logo.